Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Agora em São Paulo, o relógio crava 17 horas e 11 minutos e os termômetros marcam 27 graus aqui no interior. Eu sou Gil Latoreira falando dos estúdios da nossa Central de Jornalismo no interior de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos os destaques de tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte também, no Litoral Sul, em todo o interior do estado de São Paulo. Também vamos dar uma passada por Santa Catarina e pela capital federal com os assuntos nacionais. E, claro, vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes que estão na Europa. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve no FM 82.3. Também estamos em todas as nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube, o jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, Verão Brasileiro e Dia Nacional da Fotografia e também do fotógrafo. Vamos então aos destaques de hoje. Lula veta lei que reduziria a pena de prisão de Bolsonaro. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, analisa veto e destaca papel constitucional do Congresso. Prefeitura de São Paulo oferece testagem de prevenção gratuitas ao HIV. Tudo isso na estação República do Metrô. Calendário do IPTU 2026 já está definido pela Prefeitura de São Paulo. Educação do Estado conclui mais de 10,9 milhões de atividades na plataforma Redação Paulista. Segurança Pública no Litoral Norte. Polícias se unem em ação integrada contra o crime em Caraguatatuba. Polícia Civil investiga roubo milionário de carga de celulares no aeroporto de Guarulhos. Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados por fungos. Hoje, no quadro de entrevistas, vamos receber o Dr. Paulo César da Costa para falar sobre os conflitos em locações por temporada em condomínios no Litoral Norte. O jornalista Brian Defendi fala direto da França com as notícias internacionais que movimentaram aí o noticiário mundial. Também nesta edição teremos um giro de notícias sobre as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, às 17 horas e 13 minutos, vamos então começar com o nosso giro internacional. Vamos acionar o nosso correspondente que fala direto da França, o Brian Defendi, com o resumo dos principais fatos que agitaram esta quinta-feira lá na Europa. Na tela do Download, Brian Defendi, direto da França. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos falar um pouquinho das informações aqui da Europa, Gil? Olha, é muito importante para os brasileiros que moram aqui. O presidente Marcelo Rebelo de Souza sancionou ontem a lei que oficializa a CNH brasileira como um documento, oficial e que os brasileiros são permitidos agora, por lei, a conduzirem aqui em Portugal. Mas, segundo essa lei que foi sancionada pelo presidente, há algumas restrições. São para pessoas até 60 anos de idade, não pode ter a carteira cassada, ou com multas. Isso é válida também para motos e carros. Essa lei, Gil, ela entrou em vigor agora, uma vez que os brasileiros que estão aqui em Portugal, eles poderiam conduzir com a nossa CNH brasileira, mas havia uma restrição porque elas eram só por um acordo bilateral entre os dois países. Agora é lei.
Então fica mais fácil para os brasileiros que moram aqui em Portugal também conseguirem fazer a troca da carta. Quando você mora aqui, você tem que fazer a troca da carta brasileira para portuguesa. Então agora facilitou para os moradores que de fato estão aqui na região de Portugal. Então isso traz um avanço para nós moradores imigrantes aqui para o país de Portugal, uma vez que agora é mais fácil trocar a carta brasileira para portuguesa e o documento agora é oficialmente válido em terras portuguesas. Outra informação também muito importante aqui da Europa é que um DJ, Michael Douglas, por nome Michael Douglas, estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, mas oficializou aí no dia 1º o desaparecimento dele. E aí, no dia 31 ele sumiu, dia 1º oficializou, o carro dele foi encontrado na praia de Nazaré. Ela é muito famosa aqui em Portugal pelas ondas gigantes, que podem chegar a 30 metros de altura, onde há aquelas competições de surf que alguns brasileiros competem aqui em Portugal. E aí ontem o corpo dele foi encontrado cerca de 2 quilômetros longe de distância do carro dele. Vale ressaltar que o carro dele foi encontrado com sinais de que caiu um penhasco nessa praia e o corpo dele foi encontrado então 2 quilômetros depois. Segundo a polícia portuguesa, vai agora começar uma investigação para saber o que de fato aconteceu, se foi algum problema técnico do carro, enfim. As tratativas e as investigações vão começar agora pelos próximos dias para entender o que levou a esse acidente com o brasileiro Michael Douglas. O Michael, Gil, o que acontece? Ele é brasileiro, mas aos 4 anos ele mudou para Portugal e vive aqui até hoje. Ele ficou famoso ano passado por participar de um reality de show aqui, o Secret Store, que é a Casa dos Segredos. Muito famoso aqui, é um reality português, né? E ele ficou conhecido ano passado por participar da 8ª temporada. E agora aconteceu essa fatalidade com esse jovem de 26 anos aí, que o corpo foi encontrado ontem na praia de Nazaré. Outra informação também agora é sobre os Estados Unidos e a Rússia, que já vem enfrentando tensões entre os dois países. Agora, um navio petroleiro da Rússia foi aí apreendido pelos Estados Unidos no Atlântico e no Caribe. Segundo Washington, né, essa apreensão visa aí reforçar sanções contra embarcações que transportam petróleos para os países sancionados, como Irã, Coreia do Norte, Rússia, entre outros países. Segundo eles também, os Estados Unidos não vai permitir que navios sancionados escapem da lei americana, né? Uma vez que os Estados Unidos já vem colocando várias sanções contra outros países e a Rússia vem tentando burlar. Então, essa informação é muito importante porque, segundo os Estados Unidos, os petroleiros fazem parte de uma frota fantasma da Rússia, que seria navios que mudam as rotas, tentam burlar os GPS aí para não serem capturados pelos Estados Unidos por burlarem sanções americanas. E a tensão entre os dois países aumentou ainda mais ontem. Por quê? Nos últimos dias, os Estados Unidos, né, por ordem do presidente Donald Trump, invadiu a Venezuela, apreendeu o presidente Nicolás Maduro. E aí o que acontece? Os Estados Unidos agora estão tomando conta de todo o petróleo da Venezuela. Segundo o presidente, todo o dinheiro arrecadado com os petróleos venezuelanos serão convertidos em produtos ou algo do tipo para a própria Venezuela, assim tentando tomar uma totalidade do que vai ser revertido com o dinheiro, né? Trazendo aí praticamente 100% de retorno para o país. Mas ontem, um navio que transporta esse petróleo para os Estados Unidos começou a ser escoltado por um submarino russo. Por ordem do presidente Vladimir Putin, esse submarino vai começar a escoltar esse petróleo, uma vez que a Rússia e a China são os maiores consumidores desse petróleo aí venezuelano. Então a tensão aumentou aí nesses últimos dias, né? E agora ontem, com essa escolta desse submarino, fazendo a escolta desse navio que leva o petróleo para os Estados Unidos, o petróleo venezuelano aí, que os Estados Unidos agora está tomando conta totalmente desse produto, que é o principal meio de subsistência aí da Venezuela, que é o petróleo que a maioria da China e a Rússia são os maiores consumidores desse produto venezuelano. Brian Defende, de Portugal, para o Download da Notícia, segunda edição. 17h20. O Brian volta amanhã com mais um resumo direto da França dos principais fatos que movimentaram aí a Europa. O Brian citou aí durante
a sua coluna essa questão da Venezuela e da intervenção dos Estados Unidos na questão do petróleo. E, claro, as autoridades da Venezuela informaram que a operação militar dos Estados Unidos no sábado deixou 100 mortos e um número semelhante de feridos, incluindo o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, a Cília Flores. A presidente interina Delcy Rodrigues citou uma mancha na relação entre os dois países. Então nós vamos conferir agora, dando sequência à nossa coluna internacional, ao nosso VT mostrando essa questão aí do ataque dos Estados Unidos que feriu Maduro e a sua esposa e deixou 100 mortos, segundo autoridades da Venezuela. Na tela do download. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, informou que pelo menos 100 pessoas morreram no país durante a operação militar dos Estados Unidos no sábado, que culminou na prisão do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores, que enfrentam acusações de tráfico de drogas em Nova York. Venezuela foi vítima de ataque bárbaro, artero. A Venezuela foi vítima de um ataque bárbaro e traiçoeiro, onde até agora, há 100 mortos, 100 e um número semelhante de feridos. O ataque contra o nosso país é terrível. Outra quantidade parecida de heridos. Terrível o ataque contra nosso país. Anteriormente, havia sido relatado que 55 soldados, tanto venezuelanos quanto cubanos, morreram. Maduro e Cília também ficaram feridos na ação. Nesse momento, Cília foi ferida. Naquele momento, Cília foi ferida na cabeça e sofreu um golpe no corpo e o irmão Nicolás foi ferido na perna. Felizmente, estão se recuperando dos ferimentos, mas essas são as consequências de um ataque traiçoeiro. Muito bem, 17 horas e 22 minutos. Encerramos o nosso giro de notícias internacionais e para você ficar bem informado sobre essas e outras notícias, faz o seguinte, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal de notícias, o da guardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar essas e outras notícias classificadas por categorias e por regiões. Também vai encontrar as nossas reportagens especiais feitas pela nossa equipe de jornalismo, principalmente pelo Brian, que está na França, e pela Gabi Tricânico, que está na Itália, além das entrevistas que acontecem durante a nossa grade de programação e também os nossos programas de entretenimento que ficam disponíveis lá no nosso portal e também no nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 17 horas e 23 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia segunda edição, aqui pela rádio Aguardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security.
Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurities.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Muito bem, 17 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia segunda edição, aqui pela rádio Aguardando a Notícia M560, em breve no FM 82.3. Vamos abrir agora espaço para o nosso noticiário nacional. Lula veta lei que reduziria a pena de prisão de Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a lei de dosimetria que reduziria a pena de seu antecessor, Jair Bolsonaro, e de outros condenados pela trama golpista. Aliás, hoje são 3 anos dessa data que ficou marcada de uma forma muito forte no setor político nacional. O documento foi assinado nesta quinta-feira em um ato aí que marcou esses 3 anos, né, da invasão na Praça dos Três Poderes em Brasília. Na tela do download, vamos acompanhar com as imagens da agência France Press AFP esse VT sobre o Lula vetando a lei que reduziria a pena de prisão de Bolsonaro. Na tela do download, a Patrícia coloca agora para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nesta quinta-feira o PL da dosimetria, projeto de lei do Congresso que poderia reduzir significativamente a pena de 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo o projeto aprovado em dezembro, a pena de Bolsonaro poderia ser reduzida para pouco mais de 2 anos. Lula assinou o veto durante uma cerimônia oficial que marcou o 3º aniversário dos distúrbios de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios dos 3 poderes. Lula já havia avisado que vetaria a lei, mas os legisladores ainda podem derrubar o veto por maioria de votos. Das quase 1.400 pessoas processadas até o momento pelos eventos de janeiro de 2023, aproximadamente 400 receberam sentenças de mais de 10 anos de prisão. Pouco mais de 100 permanecem na prisão, de acordo com uma contagem divulgada nesta quinta-feira pela Suprema Corte. E esse assunto teve uma repercussão muito grande diante de todas as autoridades políticas do nosso país, né? E o prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, comentou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a esse projeto de lei sobre a dosimetria penal. E ele afirmou que a medida faz parte das prerrogativas do Executivo, enquanto cabe ao Congresso Nacional reavaliar a decisão conforme previsto na Constituição. Nunes destacou que o processo de veto e eventual revisão pelos parlamentares integra aí o funcionamento regular dos mecanismos de equilíbrio entre os poderes, reforçando que cada instância possui atribuições próprias dentro do sistema democrático. Na tela do download, vamos então acompanhar essa análise do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sobre o veto do Lula à dosimetria, e que ele também destacou aí o papel constitucional do Congresso. Na tela do download. Se lamenta porque é algo que foi trabalhado dentro do Congresso Nacional, evidentemente pelos eleitos, numa quantidade muito grande de deputados e senadores, e, portanto, você leva esse tema para uma decisão pessoal e não tem um respaldo legal. Eu, como prefeito, muitas vezes fiz muitos vetos de coisas votadas, mas todos os vetos são baseados por conta de pareceres de alguma inconstitucionalidade, por conta de alguma questão que não é possível a implantação, mas nunca por uma questão de perseguição ou por condicionamento político para se utilizar isso em discurso eleitoral. Eu lamento, mas espero que não faça, mas se fizer, eu posso dizer que eu tenho muita certeza que o Congresso vai bom. Muito bem, 17 horas e 33 minutos. Para fechar, então, esse nosso giro nacional de informações,
Olha só, o Brasil bateu recorde no comércio com o mundo em 2025. Foram negociados aí cerca de 630 bilhões de dólares em produtos com outros países. As exportações também alcançaram o maior patamar da história e mesmo com as sobretaxas impostas aí pelos Estados Unidos, o saldo positivo foi de quase 70 bilhões de dólares na balança comercial. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, falou bastante sobre essa questão, mas vamos entender um pouco mais na reportagem produzida pelo canal do governo, canal Gov, onde ele explica sobre essa exportação de 350 bilhões de dólares do Brasil em 2025. A Patrícia coloca agora na tela do download e vamos acompanhar juntos. O mês de dezembro foi recorde para a balança comercial brasileira. O país registrou 31 bilhões de dólares em exportações, alta de 24,7% no mês. Já as importações somaram 21 bilhões de dólares, crescimento de 5,7%. Mesmo com um cenário internacional adverso, agravado principalmente pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos, nada foi capaz de frear o bom momento do comércio exterior brasileiro. Além do mês de dezembro, o país alcançou em 2025 o maior valor de exportações da história. No acumulado de janeiro a dezembro, foram quase 350 bilhões de dólares em vendas externas. Tivemos um recorde na corrente de comércio, chegando a 629 bilhões de dólares. E tivemos o terceiro maior recorde da série histórica no superávit comercial, 68,3 bilhões de dólares. O bom resultado foi puxado principalmente pela indústria de transformação, que registrou alta de 3,8%. Destaque para as carnes bovina e suína, alumina, veículos de transporte e café torrado. Recorde também na indústria extrativista, que registrou crescimento de 8%. O país embarcou pela primeira vez na história 98 milhões de toneladas de petróleo. China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina foram os principais destinos dos produtos brasileiros. Outro dado chama atenção: mais de 40 mercados registraram recorde de compras de produtos do Brasil, com destaque para Canadá, Índia, Turquia, Paraguai, Uruguai, Suíça, Paquistão e Noruega. Nós crescemos mais que o dobro do crescimento do comércio global. O comércio global cresceu 2,4% e o Brasil cresceu 5,7%, o que mostra a boa resiliência e boa competitividade dos produtos brasileiros. Se o país vendeu mais ao longo do ano passado, por outro lado, também comprou mais. As importações somaram 280 bilhões de dólares. Os principais produtos importados foram adubos e fertilizantes, além de motores e máquinas. O presidente Lula tem orientado, a missão é diálogo, negociação, fortalecer o multilateralismo e o livre comércio. Nós estamos otimistas aí de que mesmo num cenário de geopolítica com maior instabilidade, a gente vai crescer o comércio exterior. Muito bem, agora nós vamos abrir o nosso espaço para o noticiário da capital, aqui em São Paulo. E vamos começar com uma notícia sobre a Prefeitura, que oferece atendimento gratuito, seguro e discreto para testagem e prevenção de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis aí na Estação Prevenção Jorge Bolocchi, localizada dentro da Estação República do metrô. Quem traz os detalhes sobre esta informação é o Gustavo Cópia, e que você encontra também no nosso portal da Guardiã. Agora na tela do download.
A Prefeitura de São Paulo oferece atendimento gratuito, seguro, discreto para testagem, prevenção HIV e as outras infecções sexualmente transmissíveis na estação localizada na República do Metrô. O serviço funciona de terça a sábado, das 5 da tarde às 11 da noite, com oferta de autotestes de HIV, preservativos, gel lubrificante e orientações especializadas. No local também é possível iniciar profilaxia, pré-exposição a PrP, método preventivo com uso contínuo de medicamentos para reduzir o risco de infecção pelo HIV. A unidade disponibiliza ainda a profilaxia pós-exposição, a PEP, indicada para situações de possível contato com vírus. O atendimento amplia o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce em um ponto estratégico de grande circulação de pessoas, no centro da capital. Muito bem, ainda falando sobre a capital, o secretário de Limpeza Urbana destaca aí o Bosque Macuco, programa Adote um Bosco e avanços na reurbanização de Paraisópolis. Em entrevista concedida durante a entrega do Bosque Urbano Macuco, o secretário de Limpeza Urbana destacou que a criação de novas áreas verdes integra aí uma estratégia mais ampla da cidade para ampliar a permeabilidade, fortalecer ações ambientais e aproximar a população das práticas de conservação. Vamos acompanhar na reportagem da Giovana Iacovino o que o secretário de Limpeza Urbana destacou aí nessa questão, na tela do download. Bom dia aos ouvintes da Guardiã da Notícia. Hoje estamos com o secretário de Limpeza Urbana, Osmário Ferreira, que vai contar pra gente um pouco tanto do bosque quanto das fortes chuvas que andam tendo em São Paulo e a questão dos alagamentos. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Bosque realmente traz um sossego, traz um conforto ambiental, mas nesse momento de mudanças climáticas, o que é mais importante é a consciência das pessoas. Tivemos chuvas muito fortes ontem e o que mais impacta é o descarte irregular e o lixo colocado fora do horário. A Prefeitura de São Paulo tem feito um trabalho muito forte de conscientização, mas as pessoas devem consultar o dia e o horário da coleta, pois afinal de contas, se você coloca o dia fora do horário, o lixo fora do horário, fora do dia correto, quando as chuvas vêm, não tem como a gente fazer esse trabalho tão rápido. Nós temos um plano preventivo de chuvas que, quando tem um alerta de chuva muito intensas, nós adiantamos a coleta, mas se as pessoas não adiantarem, todo esse lixo vai para os córregos, vai para as bocas de lobo. Então, o mais importante é a conscientização. Cada um fazendo a sua parte. Esse bosque ele traz realmente uma melhora no ambiente, ele faz com que diminua a temperatura, mas as mudanças climáticas já estão aí e é responsabilidade de cada um de nós. Nós já temos um trabalho muito forte em Paraisópolis, só para vocês terem consciência, nós temos mais de 150 funcionários que trabalham dentro da região de Paraisópolis, uma vez que ali os caminhões não têm acesso. Então, para quê? Para fazer a coleta porta a porta, para que direcione os resíduos aos locais adequados. Então, a comunidade ela já é conscientizada, ela já tem a consciência de que realmente os resíduos devem ser colocados no dia, no horário que é feita essa coleta. Com a reurbanização, as ruas serão mais alargadas e nós teremos a coleta efetiva como acontece em toda a cidade de São Paulo. Isso é um programa muito importante da cidade de São Paulo, onde qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode entrar no site da prefeitura e lá ela fazer com que isso aqui faça cada vez mais parte, que ela agregue cada vez mais, uma vez que as pessoas têm a consciência de que isso é meu, isso é da prefeitura, não. O planeta Terra é de todos nós. Não existe um plano B para o planeta Terra. Então, cada um fazendo a sua parte, nós teremos uma cidade e um planeta muito melhor. Perfeito. Muito obrigada, secretário. Tenha um ótimo dia e que a inauguração conscientize um pouco mais a população. Obrigado, um bom dia a todos e vamos melhorar o planeta. Muito bem, às 17h42, fechamos então a nossa coluna sobre a capital de São Paulo e vamos abrir agora espaço para as notícias do Estado de São Paulo. As escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo concluíram 10,9 milhões de atividades na plataforma Redação Paulista ao longo do ano letivo de 2025. Esse avanço está ligado aí às ações da pasta para ampliar a produção de textos e apoiar o trabalho dos professores, incluindo o uso de assistentes virtuais de correção com inteligência artificial. Aliás, esse é um assunto que em breve nós vamos expor aqui
no download da notícia, segunda edição, com um especialista falando sobre essa febre que domina hoje quase que todos os setores, que é a inteligência artificial. Na tela do download, na reportagem do Gustavo Cópia, vamos entender um pouco mais sobre essa educação de São Paulo, que conclui mais de 10,9 milhões de atividades na plataforma Redação Paulista. Na tela do download. As escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo concluíram 10,9 milhões de atividades na plataforma Redação Paulista ao longo do ano letivo de 2025. O avanço está ligado às ações da pasta para ampliar a produção de textos e apoiar o trabalho dos professores, incluindo o uso de assistentes virtuais de correções com inteligência artificial. Implantada no segundo semestre de 2023, a plataforma registrou crescimento expressivo do número de redações produzidas e concluídas. Houve aumento de 68,75% nos textos corrigidos pelos estudantes e foram 3,2 milhões de redações no segundo semestre de 2023 e 5,4 milhões no mesmo período de 2025. Muito bem, 17 horas e 44 minutos. Hora de abrir agora a nossa coluna para falar sobre o grande ABC. Nós vamos dar um giro aí com as notícias que mais se destacaram aí dentre as 7 cidades que compõem o ABC Paulista. Vamos começar com Diadema. A Feira Noturna da Praça da Moça em Diadema volta a atender hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro. Isso mesmo, a Feira Noturna da Praça, que ficou aí sem funcionar por 2 semanas em virtude das festas do final do ano, voltou a atender e volta, né? Já voltou porque ela já começou a atender no dia 8 de janeiro, também conhecido como hoje. O conhecido ponto de abastecimento, que está localizado aí no bairro Centro, na confluência da Rua Graciosa com a Avenida Alda, oferece alimentos vindos diretamente do CEAGESP. O atendimento ocorre sempre às quintas-feiras, no horário das 17 até às 10 da noite. Portanto, já tem 45 minutos de feira rolando. Além das bancas de verduras, frutas e peixes, a feira noturna se tornou ponto de encontro por conta das barracas de pastéis e também do caldo de cana e também de produtos mineiros com ofertas de queijos e doces em compota. Na feira noturna da praça também são comercializadas comidas típicas. Entre uma compra e outra, pode-se ir comer o yakisoba, prato da culinária japonesa, o bolinho acarajé da cozinha baiana e ainda lanches e doces caseiros. Dá água na boca, hein? Nesse horário, fico imaginando aí o Filipão ouvindo e já imaginando essas delícias aí numa feira, né? Com cerca de 25 barracas, a Feira Noturna da Praça da Moça foi criada no ano de 2013 e a segunda a funcionar no período da noite. Com ela, outras 26 feiras livres funcionam na cidade, garantindo alimentos de procedência conhecida e de qualidade a toda a população. O único dia da semana que não tem feira no município é na segunda. Atualmente, cerca de 1.207 pessoas atuam nas feiras de Diadema, entre elas permissionários, empreendedores populares e trabalhadores contratados. Vamos agora para São Bernardo do Campo. Vistoria aponta avanço da Ponte Ribeirão dos Couros, que será eixo estratégico da mobilidade em São Bernardo. Acompanhado dos secretários responsáveis e de técnicos da área de mobilidade urbana, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, realizou ontem, quarta-feira, dia 7, uma vistoria nas obras da Ponte Ribeirão dos Couros, que estão em construção sobre o corredor ABD, entre a Paulicéia, Ruth Ramos e Taboão. A intervenção atingiu 67% da execução e segue em ritmo acelerado, com previsão de entrega em 2026. A obra integra aí um dos maiores projetos de infraestrutura viária da história do município e faz parte do complexo viário Corredor dos Couros, conectando aí a ponte estaiada da Avenida Piraporinha a Roberto Kennedy e que foi entregue aí em dezembro. Com a conclusão do complexo, o motorista poderá sair da área verde da Praça Giovanni Breda pela Avenida Robert Kennedy, atravessar a ponte estaiada, acessar a nova Avenida Engenheiro Otávio Manente e seguir pelo corredor ABD, alcançando aí a Avenida Lions, reduzindo o tempo de deslocamento, aliviando a sobrecarga das vias centrais
e trazendo maior fluidez aos trajetos diários. Somente ao longo de 2025, o avanço físico desta obra foi superior a 40%, com trabalhos entrando agora em fase mais robusta, incluindo aí o içamento de peças de grande porte. A Ponte Ribeirão dos Couros é uma obra estratégica para reorganizar o fluxo viário, reduzir os gargalos e criar uma rota alternativa eficiente para quem cruza o município diariamente. Santo André. Procon Santo André esclarece consumidores sobre trocas de produtos após festas de final de ano. Com o objetivo de orientar e fortalecer a política pública de proteção ao consumidor no município, o Procon Santo André destaca algumas orientações sobre trocas de produtos após as festas de fim de ano. Isso porque muitos consumidores ainda têm dúvidas sobre as trocas de presentes. É importante esclarecer que a troca por motivo de gosto, tamanho ou cor não é obrigatória por lei. Quando a loja anuncia a troca como parte de sua política comercial, essa informação passa a integrar a oferta e deve ser cumprida, conforme determinam aí os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram o direito de exigir o cumprimento que foi divulgado. Isso foi destacado pela diretora do Procon Santo André, a doutora Aline Romagnoli. Por outro lado, quando o produto apresenta defeito, o consumidor tem direito à troca, conserto ou restituição do valor pago, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O prazo para reclamar é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Nas compras realizadas fora do estabelecimento físico, como pela internet, telefone ou catálogo, o consumidor ainda tem o direito de arrependimento, garantido aí pelo artigo 49 do mesmo código. O Procon Santo André orienta que o consumidor guarde a nota fiscal, comprovantes de pagamento, anúncios e registros eletrônicos. Vamos para Ribeirão Pires. A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia o programa Acolher e Cuidar para capacitação de profissionais da saúde. A Prefeitura iniciou ontem, quarta-feira, o programa Acolher e Cuidar, voltado à capacitação dos profissionais da saúde para a realização aí de um atendimento ainda muito mais humanizado. O primeiro encontro foi realizado na Secretaria de Saúde e reuniu aí dirigentes das unidades da atenção básica. Voltado inicialmente às equipes da atenção básica, o treinamento terá a duração de 3 meses, com encontros quinzenais. Muito bem, esse foi o giro de notícias pelo Grande ABC. Lembrando que a partir de segunda-feira teremos mais um correspondente trazendo informações do ABC. É o nosso jornalista, o repórter Marcelo Ferreira, que a partir da segunda-feira estreia no download primeira edição com a Fabem Teixeira e com o Gustavo Cópia, e aqui com a gente no segunda edição comigo, com a Kathleen Costa e com o Felipe Baldez, trazendo aí as informações do Grande ABC. Então, a partir de segunda-feira, teremos aí um giro de Mauá do Marcelo Ferreira. Agora são 17 horas e 52 minutos. Fechamos o ABC. Vamos agora abrir espaço para falar sobre Guarulhos. Olha só, a polícia investiga roubo milionário de carga de celulares no aeroporto de Guarulhos. A Polícia Civil investiga um roubo que é considerado agora como milionário que ocorreu no aeroporto de Guarulhos. A ação criminosa contou com o apoio de um operador de empilhadeira que foi preso nesta semana suspeito de atuar como cúmplice do esquema. Imagens obtidas pelas câmeras de segurança mostram este funcionário carregando as caixas com telas de telefones em uma empilhadeira, auxiliando diretamente os criminosos durante o furto. Cada caixa roubada pode valer cerca de R$300 mil, e a justiça estima que o prejuízo total chegue a aproximadamente R$3 milhões. Segundo a polícia, as mercadorias furtadas eram destinadas a centros comerciais populares em diferentes regiões do país. O esquema começou a ser descoberto após empresas de transporte identificarem o desaparecimento recorrente de cargas e acionaram aí, claro, as autoridades. O operador da empilhadeira
é suspeito de ter participado do furto de ao menos 3 cargas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na quadrilha e esclarecer toda a extensão deste crime. Realmente os bandidos cada vez mais se superando, né, minha gente? Agora eles conseguem incluir aí os funcionários, né, dessas empresas que despacham essas mercadorias ou até mesmo as bagagens e, de alguma forma, claro, através de grana, de propina, acaba envolvendo. Mas agora o sujeito vai responder na justiça por ter ajudado. Ajudado ou roubado vai ser penalizado. Vamos agora para o interior de São Paulo. Olha só, em Itatiba, interior aqui do estado de São Paulo, bem perto de onde eu estou, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 9, tem férias no parque e a ação segue até o final de janeiro. Quem faz o convite para aproveitar essa programação especial e curtir ao ar livre é o prefeito Tomás Capeleto. Ele fala aí sobre, e realmente ele tem razão, né? Tá com a criançada dentro de casa fazendo aquela bagunça, né? Leva para a praça que vai ser bem melhor. Na tela do download, vamos ver então o Tomás Capeleto fazendo esse convite. Roda. E vem aí as férias do parque. A partir de sexta-feira, agora dia 9, toda sexta, sábado e domingo até o final de janeiro, tem férias no parque, aqui no Parque da Juventude. Vai ter pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis totalmente gratuitos para trazer a criançada a brincar. E se você está com a sua garotada em casa, de férias e não sabe mais o que fazer, traz para cá, vem curtir com a gente a Férias no Parque, porque daqui, da Cidade das Crianças, a gente segue trabalhando. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito bem, agora são 17 horas e 56 minutos. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós teremos uma entrevista com o Dr. Paulo César da Costa. Ele é diretor dos Senhores e ele vai falar aí sobre uma questão que trata aí sobre conflitos, sobre locação por temporada em condomínios no litoral norte. Realmente, né, você se planeja todo para sair de férias, faz aí aquela locação e aí, às vezes é pego de surpresa, né? Mas vamos conversar com o Dr. Paulo César e esclarecer muito mais sobre isso. Daqui a pouquinho, então, estaremos de volta com mais uma parte aqui do download da notícia. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Há 30
32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Tem cheiro de café no ar. Prepare-se para uma nova experiência no coração da Vila do Doce, na Estância Turística de Ribeirão Pires. Salgados, pães de queijos, tortas, água e cafés em nossa Rádio Guardiã Café. A combinação perfeita a qualquer hora do dia. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Pelo horário de Brasília, agora são 18 horas e 1 minuto, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã, AM 560, em breve no FM 82.3. Estamos também com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube e em todas as nossas multiplataformas. Olha só, o verão leva até 8 milhões de turistas ao litoral norte e intensifica aí conflitos sobre locações por temporadas em condomínios. Decisões recentes do Supremo Tribunal de Justiça reacendem aí o debate sobre limites entre o direito de propriedade e as regras condominiais. Com a chegada do verão e o aumento da busca por imóveis em praias e cidades turísticas, as locações por temporada voltam aí a gerar debates em condomínios residenciais. No litoral norte de São Paulo, onde a expectativa ainda é de receber cerca de 8 milhões de turistas ao longo da alta temporada, a pressão sobre a ocupação dos imóveis tende aí a se intensificar. A popularização de plataformas digitais de curta duração ampliou esse tipo de contrato, né? Mas também trouxe questionamentos sobre segurança, uso das áreas comuns e convivência entre os moradores. Para falar sobre esse assunto que realmente cria aí um certo desconforto para quem está no condomínio e é proprietário e de repente tem que lidar aí com uma convivência com turistas que alugaram as casas, aquela coisa toda, e tem uma regra no condomínio, e outros aborrecimentos, nós vamos conversar com o Dr. Paulo César da Costa, ele é diretor dos Senhores, e ele vai esclarecer com a gente. Paulo César, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no download da notícia. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, esse tema é muito pertinente, né, nesse momento aí de alta temporadas e locações, né? Mas o nosso departamento jurídico, eu acho que ele pode auxiliar bastante aí, né, na questão de qualquer dúvida que paira pelo menos aí da parte de locação, que interfere mais na parte da hotelaria, né? De repente vai gerar algum conflito e os nossos diretores aqui da parte jurídica poderá ser acionado a qualquer momento aí para
dirimir qualquer dúvida. Esses conflitos mais comuns aí que levam aí uma discussão jurídica. Então, como o assunto ainda está em baile, né, que estamos começando a conviver com as demandas, né? Eu acho que, falando aqui mais para a região de Campos do Jordão, que eu atuo, né? Na verdade, eu sou diretor aqui por Campos do Jordão e região serrana, né? O que a gente tem mais assim de demanda aqui seria para perfis falsos de locação, né? Isso aí é uma coisa assim que está sempre em voga aqui nas maiores reclamações, né? Que a gente de repente auxilia no seguinte, né? Mais aí para a parte do usuário, né? Do hóspede mesmo, né? Que acaba entrando nesses perfis falsos, que pensa que está falando aí com a parte do restaurante, né? Ou até pousadas e até casas também aí do que trabalham nas plataformas, né? São os cuidados que devem ter adotado por quem vai estar fazendo a sua reserva. Reclamações dessas ocorrências pode ser até antes, porque agora nós estamos abrindo a alta temporada, né? Tanto em Campos do Jordão como... Campos do Jordão, em geral, é mais no inverno, né? Mas, por exemplo, no litoral norte, sul, o calor, você sabe que traz um número muito grande de turistas. Mas quais são os números, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de como que são essas ocorrências? Olha, os relatos acontecem, né? Depois que é acometido aí o delito, né? Que a pessoa chega na hospedagem e mostra ali os seus comprovantes, aí acaba descobrindo que caiu num golpe mesmo, né? Porque geralmente essas pessoas que atuam nessa prática pedem, né, o depósito para que ocorra na conta física, né, da pessoa. Então aí a hora que a pessoa chega no balcão e vai mostrar ali o pagamento do voucher, né, que foi pago, é aí que ele descobre que caiu no golpe, né? Porque na realidade o dono do estabelecimento, né, a pousada ou até mesmo a casa do Airbnb, ele foi esse perfil foi totalmente copiado, né? E na hora de se fazer o depósito, geralmente cai numa conta de pessoa física, que não se conhece. A instrução é que se faça um BO, né, de imediato, leve todo esse comprovante na delegacia e segue na tentativa de uma cobrança, né? A gente não, assim, eu não tenho notícia nenhuma de êxito, entendeu? Depois do golpe configurado, vai para a polícia e a polícia que vai ter que estar trabalhando, né? Então, acho que o maior, assim, a dica mesmo para quem está nos ouvindo aí, que não faça, né, nenhum depósito que não tenha certeza que está caindo direto na conta de quem realmente é o dono do estabelecimento. Tá, a gente, na abertura, eu li um texto sobre essa questão das locações dos imóveis, tal, aquela coisa toda, mas a gente sabe que isso que você está falando é algo muito recorrente mesmo, porque as pessoas, hoje, o número de ofertas pela internet com essas plataformas é muito grande. E a falsificação, os golpes, cada vez mais estão mais perfeitos, né? Inclusive com a inteligência artificial, você não sabe se você está falando com alguém, se você está falando com uma máquina, enfim, o que está acontecendo. Mas nesse caso específico que você falou, por exemplo, o sujeito chega ou num restaurante ou num hotel com os comprovantes que ele pagou, claro que ele pagou para a pessoa errada. E como é que fica a situação do sujeito? Por exemplo, ele pode chegar num hotel com a família à noite, mas ele não tem a reserva lá. Ele tem que ir embora, o hotel faz alguma coisa, abre uma exceção, chama-se a polícia, quer dizer, o sujeito fica totalmente vendido? Fica. O que eu, assim, posso, né, comprovar, que foi até de uma pousada de uma pessoa conhecida, ele, com certeza, porque era uma família com crianças e tudo, ele ficou bastante, né, assim, comovido até com a situação. Ele não tinha condições de receber, porque estava lotado. Ele conseguiu uma locação
de um parceiro, né, que ele ligou, ele sabia que tinha mais unidades, né, habitacionais, aí ele conseguiu uma colocação para essa família. É uma coisa muito desagradável mesmo, que acontece, ainda mais a pessoa vindo para uma cidade, né, distante, com a confiança que vai estar hospedado, né? Então, assim, o setor nosso, ele é bastante, assim, receptivo, né, com essas demandas, né, mesmo sabendo que não é culpa, né, do proprietário, mas na medida do possível a gente tenta, sim, né, o setor tenta, como unido resolver esse problema, né. E essas então, ações, é um caso elas que eu acompanhei. Essas ações As têm ações êxito? geralmente não, é golpe, né? Isso aí vai cair numa conta. Não localiza, né? Laranja, é difícil. A recuperação desse dinheiro, eu não acompanhei, né? Aí quando acontece isso é uma questão policial mesmo, né? Todo número de quem caiu, tem lá os dados, CPF, tudo, é uma questão da polícia fazer uma investigação, né? E de repente conseguir, né, reparar isso daí, né? Mas aí é uma questão aí de quem pagou e quem recebeu, né? De quem pagou. Infelizmente. Qual é a orientação que vocês passam para os clientes em geral sobre quando for escolher ou fazer uma reserva dessas? Só para a gente tentar ajudar quem nos acompanha aqui pela Guardiana e pelo download, para que ele não caia no golpe, né? Isso. Então, a instrução que os senhores dá, né, para o usuário, realmente é fazer uma pesquisa, ligar no telefone da pousada, né, através não naquele contato que está ali, que está tudo ali, é tudo fake, né? Ele pegar o nome dessa pousada, ele pessoalmente ligar, né, através de uma consulta aí no Google, eu estou falando com a pousada tal, né? Ele ali no Google, com certeza o perfil é o original. E ele fazer esse contato antes de fazer o fechamento, né, de fazer o depósito, confirmar realmente se está falando com a pousada ou com a unidade habitacional aí correta, né? Esse é a melhor coisa a se fazer. É o melhor e caminho. mesmo restaurante. Além dessa. Sim. Como é que fica a questão mesmo dos restaurantes também, há casos, né? Mesmo assim, há casos de repente ter alguma oferta, né, na internet, onde que o cliente, né, entra naquela promoção ali de uma fake, né, e ele faz o depósito e tudo. Geralmente ele faz a reserva, ele vai ter um brinde ali, vai ter um bolo de aniversário, né, tal. Se você está fazendo aniversário, você tem até um bolo nessa proposta. E na hora que você chega no restaurante, não é nada disso, entendeu? Na verdade, ele pagou, né, para uma outra pessoa, fez né? Então, isso já aconteceu também, né? Mas é falta de checar mesmo se a fonte é fidedigna. Às vezes o sujeito quer fazer uma surpresa, né? Às vezes o sujeito quer fazer uma surpresa para a esposa, para a nova namorada, e acaba passando vergonha, né? E ainda fica aí como um otário, né? Porque ele pagou, fez a reserva, leva a pessoa lá e não tem nada. Além dessas assessorias, vocês da Senhores fazem outro tipo de auxílio ao consumidor em geral? Bom, ao consumidor em si, eu acho que a parte dos senhores é realmente salvaguardar a questão dos nossos associados, né, dos estabelecimentos, né, que nós representamos bares, restaurantes, pequenos e grandes, pousadas, hotéis, né. Então o nosso sindicato, ele defende a parte patronal, né? Empresarial, patronal, empresarial. Demandas aí com clientes são casos aí que a gente pega, assim, algumas situações, né, que ele se sentiu lesado, aí ele pode entrar em contato, tentar da gente fazer uma intermediação, né, de alguma coisa que não foi a contento, né? Mas isso é casos mais esporádicos. O importante é que os bares, restaurantes, os estabelecimentos em geral
tendo aí uma certa proteção, porque como usam todo o perfil do restaurante, usam as características do restaurante e tudo mais, sempre acaba complicando, inclusive manchando o nome, às vezes, de um estabelecimento por uma questão que ele não é culpado, né? Então é preciso sempre deixar claro que o golpe foi dado por estelionatários e não efetivamente pelo estabelecimento. Né? Bom, exatamente. Quem quiser fazer contato, tirar mais dúvidas com vocês, você que atua nessa região tão forte aí de Campos do Jordão, onde existem aí os bares mais conhecidos, né, mais bem frequentados. Eu costumo frequentar muito Campos do Jordão e sei que essa questão de bares e restaurantes é maravilhoso, né? Então, ainda existe aquele que não conhece o sindicato, como é que ele faz para conhecer? Tá, o nosso sindicato ele tem inclusive uma base aqui em Campos do Jordão, né? Um escritório. O melhor acesso hoje é realmente pelas redes sociais, né? Só colocar aí no Google sindicato, né, os senhores, que vai chegar nos nossos contatos aqui com certeza. Né? Então a gente tem a cobertura aqui da região serrana e da região também aí do Vale do Paraíba, como um todo. Bom, a gente sempre costuma falar sobre datas marcantes ou épocas, né? Férias, verão, inverno, mas o turismo regional pode se fortalecer aí, mesmo fora desses grandes feriados? Então, Campos do Jordão, ele, agora no final do ano, né? Natal e Réveillon, nós consideramos uma nova temporada em Campos do Jordão. Desde novembro, estou falando do Campos do Jordão, mas é a região toda como um todo, foi agraciado aí com o Natal que nós promovemos aqui na cidade. Então, desde novembro, com a inauguração da parte de decoração natalina mesmo, né, que pegou desde o portal e veio até o Capivari aqui com luzes, as praças enfeitadas e tudo, a gente teve um aumento de procura na cidade e região em torno de 20% a 25% com relação ao período do ano passado. Então a gente considera isso daí uma nova temporada, né? Que ela já vem há alguns anos se firmando e esse ano foi assim, fechamos com chave de ouro mesmo tanto novembro como dezembro, né? Virada agora de ano aqui em janeiro. Ainda continua, né? Férias escolares, acho que vai até dia 20 aí, então temos movimento ainda aqui na região. Que bom. O prefeito Caê esteve com a gente na rádio, participando de painéis, e antes das festas, né? E ele falou muito sobre essa questão do fortalecimento e do apoio da prefeitura na questão de fortalecer cada vez mais o comércio local. Eu acredito que deva estar dando certo. Paulo, qual é a mensagem que os senhores deixam aí para os empresários que querem crescer aí em 2026? Porque essa é uma grande tarefa, ano eleitoral, ano de muitas dúvidas, muitas questões, e o empresário sempre fica tenso, né? Porque cada ano tem uma coisa, e esse ano nós temos tudo. Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição, nós temos feriados, temos tudo nesse ano, né? Qual é a mensagem que os senhores deixam aí para os empresários? Então, eu acho que agora com o advento de tantos feriados que a gente vai ter nesse ano, né? Copa do Mundo, eleições, tudo, né? Tudo vai acontecer esse ano. Então, a nossa expectativa é de ser um ano muito bom, né? Com bastante movimento aí em toda a região, né? Vamos falar do turismo aqui na Serra, vamos aí para a praia também, que está superando, né? A gente está vendo os números aí também, que está muito bom lá para o pessoal do litoral. Aqui no Vale, aqui falando de eventos corporativos, eu acho que também vai acontecer bastante coisa, né? Então, os senhores com seus setores aí, está assim, bastante otimista com esse ano. E com relação também a cursos de profissionalizantes, nós estamos com uma agenda bastante cheia para todas as cidades, né, que a gente tem cobertura, com bastante cursos, né, voltados aí a vários setores. Também vai acontecer.
Como eu te disse, as pessoas que estão interessadas nesses cursos, o melhor caminho mesmo é a parte fazer consulta no Google, né? Que a gente vai estar em evidência, com certeza, com os cursos ali. Tá certo. Paulo César da Costa, diretor da Senhores, foi o nosso entrevistado. O nosso tempo é curto, Paulo, não dá nem para a gente falar muita coisa, mas em breve a gente retoma com uma objetividade maior na questão a ser tratada, e aí a gente pode desenvolver um pouco mais. É interessante conhecer todos os trabalhos da Senhores, né? Com Senhores, que é o sindicato. Com certeza a nossa assessoria vai nutri-lo aí com esse calendário de eventos, né? Que a gente precisa de divulgar, né? E o meio mais rápido e mais fácil é esse que a gente está fazendo hoje, né? Tá bom? Paulo, muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Feliz ano novo, que a gente ainda está nas comemorações, começando o ano. Feliz ano novo e sucesso para você nos grandes negócios aí. Igualmente para vocês aí. E muito obrigado mesmo pelo espaço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agora são 18 horas e 20 minutos. Vamos continuar aí com a nossa rodada de notícias. A gente estava no interior. Vamos agora para o litoral norte. Olha só, a Prefeitura de Caraguatatuba abriu o período de recadastramento do transporte universitário para o primeiro semestre de 2026. O procedimento, que acontece todo semestre, é obrigatório para os estudantes que já utilizam o serviço e também para quem deseja entrar na lista de espera. A matéria destaca os prazos, critérios para ter direito ao benefício, a documentação necessária e as orientações da Secretaria de Educação para que os estudantes não percam a vaga. Então, com imagens da TV Câmara de Caraguatatuba, vamos entender sobre o recadastramento do transporte universitário para o primeiro semestre de 2026 no Litoral Norte, especificamente na cidade de Caraguatatuba, na tela do download. Caraguatatuba abriu o período para o recadastramento do transporte universitário para o primeiro semestre de 2026. O procedimento é obrigatório para todos os estudantes que utilizam o serviço todo ano. O processo será feito de forma online e tem prazo definido. O recadastramento do transporte universitário é um procedimento que acontece todo semestre em Caraguatatuba e é fundamental para garantir a continuidade do benefício aos estudantes. Sobre esse assunto, a agente administrativa da Secretaria de Educação, Glauciene, destaca a importância de respeitar o prazo do recadastramento. O estudante que não fizer o recadastramento dentro do prazo, ele corre o risco de perder o benefício, né? Vai ser cancelado automaticamente. Mas aí a gente vai avaliar os casos também, né? Porque a gente não pode cancelar assim, sem ter uma justificativa. Mas o estudante ele tem que correr atrás das informações e também justificar o que houve, que ele não conseguiu realizar dentro do prazo. Tem que ser residente da cidade de Caraguatatuba e o curso tem que não ter aqui na cidade, tem que ser cursos que tem exclusivamente na cidade de São José dos Campos. A gente só atende as universidades de São José dos Campos. Para o recadastramento, ele vai precisar a declaração de matrícula, que vai comprovar a continuidade, o cronograma de aulas e o comprovante de residência atualizado para a gente certificar que ele continua sendo morador de Caraguatatuba. Os estudantes que ainda não tiverem acesso ao cronograma de aulas presenciais podem apresentar uma declaração de próprio punho, garantindo a prorrogação do prazo e assim não perder a vaga. O cronograma de aulas, a gente colocou a opção do estudante ele escrever uma carta de próprio punho, pedindo uma prorrogação até 31 de janeiro. Caso essa data até 31 de janeiro ele não consiga, ele pode colocar uma data específica que ele vai conseguir encaminhar esse cronograma de aulas. O recadastramento deve ser feito exclusivamente pelo site unibus.educacãocaraguatatuba.com.br. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo WhatsApp, no número 3897-7049. A equipe fará o retorno com as informações necessárias e quem preferir também pode tentar o atendimento por ligação telefônica. O site ele vai funcionar
para a lista de espera, para a gente monitorar, né, as vagas remanescentes e as vagas que a gente já tem, que são os alunos que cancelaram ou alunos concluintes. A gente vai entrar em contato via e-mail ou WhatsApp, caso não consiga, porque às vezes você manda por e-mail, coloca um prazo e a pessoa não responde. Então a gente já manda simultaneamente o e-mail e o WhatsApp ou tenta ligar também. Muito bem, 18 horas e 24 minutos, hora de acionar o nosso litoral norte, especificamente da cidade de Ubatuba, o Francisco Trevisan. Muito boa noite, Trevisan. Hoje com imagem, Trevisan. Que beleza! Seja bem-vindo ao download da notícia. Quais são as boas novas aí, meu amigo? Boa noite, Gil. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia. Temos imagens e imagens que valem mais do que 1000 palavras, começando aqui em Ubatuba, nesse comecinho da tarde de hoje. A gente mostra aí e depois a gente comenta, quero a sua opinião também aí de uma situação aqui. Ei! Bateu no cara algemado, rapaz. Bateu no cara algemado. Pode falar. Pode gravar já, amor. Já grava já. Já foi gravado. Vocês batendo no cara algemado, só porque ele é PM. Algemando, pescoço, dando murro na cara. Tá gravado, hein? Foi gravado a segunda vez. Grava aqui, mano. Irmão, gravado. Aí, irmão. Pode falar, amigo. Eles desrespeitados, salva-vida os dois. Também, né? Tá vendo aí, né? Aqui, ó. Moral, tava segurando outro mano ali. A gente viu dali o cara batendo na mulher. E você, por que você permitiu do polícia? Eu permiti, você tava segurando o outro. Não, mas por que tava no polícia igual nós? Quem? Bombeiro é polícia igual nós. Por que você permitiu do cara algemado apanhar, irmão? Grava aí, irmão. Grava aqui também, ó. Grava aqui, ó. Já gravei. Grava aí, meu, também, churrasqueiro aqui, ó. Testemunha. Pode gravar. Seu testemunha. Vai dar certo. Tá bem, tá certo. Ô, solta ele aí, mano. Eu tô preso aqui, ela tá ali, ó. Solta ali, ó. Solta ele. Ela tá ali, ó. O cara é salva-vidas. Ele é um salva-vidas. O cara é salva-vidas. Nossa, o cara que é PM. Aí tem gente que bateu no cara. Né? Você é PM. Você é PM, não rapaz. Não, solta o cara, mano. Solta o cara, mano. Só. Tá algemado ainda? Algemado. O cara tava algemado, a outra tá segurando ainda. O que aconteceu que foi ter briga do turista. Aqui, ó, todo mundo. Policial militar aqui, ó. Muito, mas Gil. Trevisan, que confusão foi essa? A polícia envolvida, ele tá algemado. O que aconteceu, na verdade? Ó, acabou de chegar o BO, tá? Mas que a gente já apurou e tem o vídeo também do guarda-vidas falando aí. Ele foi fazer um salvamento e uma mulher disse que tinha perdido o filho momentaneamente. Nisso, o guarda-vidas falou, aguenta aí que eu vou fazer o salvamento e já volto para dar atenção já para a criança perdida. Afinal, o salvamento tem uma maior prioridade. A mulher não gostou, empurrou o guarda-vidas fez o salvamento, voltou e depois ele foi procurar a mulher para formalizar ali essa questão da agressão que ela teve, né, de empurrar ele. E nisso gerou toda a confusão, ó. Segundo o boletim de ocorrência que está aqui, ó, comparecem nessa unidade policial os policiais militares qualificados anteriormente, relatando que durante o patrulhamento na Praia Grande foram acionados por uma mulher, a qual informou que uma criança estaria desaparecida. E, segundo ela, teria solicitado auxílio aos guarda-vidas, alegando que não foi atendida. E após as orientações
policiais, a criança foi localizada, o que é muito comum aqui também na prédio. Ocasião que se iniciou aí esse desentendimento entre essa mãe, os familiares e também os guardas-vidas ali evoluindo para essas vias de fato com agressões físicas mútuas. A equipe policial não presenciou o início desses fatos, mas entrou ali no tumulto com as partes exaltadas e também todo mundo desobedecendo ali a ordem e, sendo necessário, aí, conter e algemar um dos guarda-vidas até a chegada de apoio. Né? Os guarda-vidas declaram que no momento em que essa mulher solicitou ajuda, estavam empenhados no atendimento no mar, motivo pelo qual não puderam atender de imediato, alegaram que passaram a ser ofendidos verbalmente. Tem o vídeo, segundo a gente, acabei de falar com a doutora Ana Carolina Pereira de Oliveira, delegada, dessa mulher aí fazendo xingamentos aí de cunho racial, chamando o guarda-vida de macaco, que culminou ainda em mais agressões físicas. Ainda informaram que mesmo após a intervenção policial e já algemado, um deles ainda teria sido agredido, que no caso do guarda-vida que a gente vê ali, ele falando, você bateu nele mesmo algemado. E então, essa mãe, os familiares relataram ainda que esse conflito teve início após essa suposta recusa da ajuda, né, e testemunhas ainda que presenciaram as agressões contra os guarda-vidas, já estava imobilizado, né, que aparece nos vídeos, inclusive aí com essas possíveis ofensas raciais, enquanto ainda outras relataram apenas aí as agressões contra os guarda-vidas sem terem presenciado o início da confusão. Todo mundo foi apresentava aí as lesões leves, né, nas partes conduzidas para a delegacia, todo mundo para lavrar esses fatos, mas a mulher vai ficar presa por crimes aí raciais, né? A gente já apurou isso com a doutora Ana Carolina, e esse crime, ele é imprescritível e inafiançável, então não pode pagar fiança e também ele não prescreve, não tem validade por tempo, né? E desde 2023, o Supremo Tribunal Federal equiparou também a injúria racial ao crime de racismo, aí ampliando esse rigor aí da punição, que pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa, dependendo das circunstâncias e também do enquadramento jurídico. Temos também uma possível fala ainda dos guarda-vidas temporários que querem fazer greve mediante melhores condições aí na praia. Não foi o primeiro caso também com turistas aqui. No ano passado a gente teve um caso aqui na praia também em Ubatuba, onde os guarda-vidas estavam lá fazendo a orientação aos banhistas e alguns banhistas folgados não gostaram de ser advertidos, já estava um pouquinho mamado e foram tirar a satisfação lá com os guarda-vidas. Não aconteceu nada assim nesse nível, mas dessa vez já culminou aí para vias de fato. Pessoas, né, que estão lá de ambos os lados curtindo as férias, estragaram as férias, e o guarda-vida que está trabalhando aqui em Ubatuba, no sol, na chuva, também ganhando aí o sustento. O guarda-vidas temporário, ele é um programa da prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, né? Não tem vínculo militar, é treinamento e tudo é fornecido pelos bombeiros, e quem paga o salário nesse guarda-vidas, que existem dois, né? Tanto do município quanto do estado. Esse era do município. A gente já também está procurando a prefeitura de Ubatuba para saber se vai ter greve, o que eles podem falar, e a gente traz uma atualização mais profunda desse caso amanhã também. Você acompanha lá nas redes sociais também, no Instagram da Guardiã da Notícia, lá no portal, porque é mais um caso revoltante, Gil, de ainda, né, que a gente apurou, teria ainda o marido dessa mãe aí, seria um policial militar, aí tem também o policial que algemou o guarda-vidas. Então, tem muita coisa nessa história ainda, mas o que a gente vê é o desrespeito e a inversão de valores, que está ali na praia protegendo, né, e alguns turistas aí folgados, coisas que a gente só vê também
aqui em Ubatuba. É muito estranho nesses dias atuais ver essa inversão de valores. É como eu falo aqui para algumas pessoas, é o poste fazendo xixi no cachorro e a máquina cortando a mortadela. Você tem razão. São cenas lamentáveis. A gente vê o rapaz ali acuado, covardemente agredido porque ele estava algemado. Enfim, vamos apurar isso e que os responsáveis sejam aí devidamente punidos. Fiquei muito feliz, Trevisan, que você tenha entrado com imagens e a partir de amanhã você volta aí com imagens para você poder mostrar aí, além da sua competência, também aí a sua postura como jornalista agora em vídeo aqui com a gente no segunda edição. Obrigado, Trevisan. Amanhã você está de volta aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Valeu, fechado. Muito bem, 18 horas e 47 minutos. Acho que nós tivemos algum problema técnico em relação ao áudio lá dos estúdios da Avenida Paulista, mas amanhã a gente volta aí com essas informações sobre o trânsito, a mobilidade pública e também para falar sobre a previsão do tempo para o final de semana. Hoje nós tivemos uma cobertura bem completa aí sobre todas as regiões, falamos sobre as notícias internacionais, as notícias nacionais, cobrimos toda a região de São Paulo capital, falamos do estado de São Paulo também com as ações do governo do estado, fizemos um giro de notícias sobre o grande ABC, falamos do interior e também tivemos a participação com as notícias do litoral norte, além de uma entrevista falando aí sobre questões jurídicas. Então, eu acho que hoje encerramos o nosso assunto, né? O relógio na Avenida Paulista crava 18 horas e 48 minutos. Vamos então estabelecer um ponto final na edição de hoje. Contamos aí mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, e acabaram virando notícias aí. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que ficarão registrados aí no portal A Guardiã da Notícia. Para se manter por dentro dessas notícias e muitas outras, acesse aí o nosso portal e também as nossas redes sociais, aguardiandanoticia.com. Você pode rever este programa, o download de segunda edição, ou qualquer outro programa da Guardiã, acessando aí o nosso canal oficial de YouTube. Obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção, na transmissão a Patrícia Viana, na mesa de som o Felipe Baldez, hoje na produção especial aí, fazendo uma coordenação a Kathleen Costa, participações dos jornalistas Francisco Trevisan, da Giovanni Iacovino, do Gustavo Cópia, do Brian Defende, todos sob a coordenação da Fabi Teixeira, com direção geral da Gabi Tricânico. E você que nos acompanhou até agora pela rádio, pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está bem informado, aproveite bem o seu final desta quinta-feira, bom descanso. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a Fabi Teixeira e com o Gustavo Cópia, com o download da notícia primeira edição. E depois, às 5 da tarde, comigo, com a Kathleen Costa e com o Felipe Baldez, estaremos de volta com a segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã, AM 560 e em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação normal. Boa noite, tchau pessoal e até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.